Oi, gente. Alô? Tá ouvindo Boa bem? tarde, professor. Estamos sim. Vamos, então? A gente vai Vamos. falar um pouquinho de antebraço, punho e mão, tá? Hum, é, Vamos começar com o antebraço. Qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá? Só diminuir o celular aqui para não atrapalhar. Sim. Antebraço. Antebraço, a gente tem o rádio ulna. Vou voltar ali, ó. Rádio e a ulna. São dois ossos longos, evidentemente. Lembrar que a cabeça do rádio fica no cotovelo e a cabeça da ulna fica no punho. Tem uma membrana interóssea que une os dois ossos. Quando a gente fica em supinação, que está aqui, ó, então, eles ficam do lado do outro. Quando a gente fica em pronação, que está aqui, eles ficam, o rádio fica sobre a ulna. Então, é aquele movimento de você pronar e você supinar. Supinar é pedir, pronar é jurar. Você não esquecer. Supinar, pedir, pronar é igual a jurar, né? Então, aqui, ó, a gente tem, eles fazem dois movimentos importantes, que são pronação e supinação. É justamente isso, né? Por que que eles fazem isso? Porque o rádio, ele roda sobre a ulna, né? Pronação e supinação. Tá? Numa fratura do rádio da ulna, normalmente, exceto criança, né? Criança, às vezes é fácil, um galho verde, uma fratura em galho verde, que até o Júnior falou, não, eu vou falar daqui a pouco. Galho verde é uma fratura que normalmente se trata conservadoramente, né? Em criança, mas no adulto, o tratamento é cirúrgico. A gente tem que restaurar o comprimento do osso, reduzir anatomicamente, né? Desvio rotacional é sempre um problema, porque se o osso ficar rodado, o que acontece? Ele, ele vai ficar com o dedo torcido, por exemplo, com a mão torcida. Então, a gente tem que evitar. Evidentemente, como a gente já tem falado, né, toda fratura, a redução tem que ser anatômica, o mais anatômico possível, o mais aceitável possível, né? O diagnóstico é exame clínico, o raio-x, AP e perfil. A gente até hoje teve uma parte da turma que teve um TAC, a gente fala em região, né? Pergunta região, pergunta incidência radiológica, ortopedia, quase sempre duas incidências, AP e perfil. E comparativo. O antebraço de um lado, às vezes você tem que comparar com o antebraço do outro lado, quando você tem dúvida. Você pode fazer um raio-x do lado normal. Por isso que eles falam comparativo. Comparativo é quando eu faço uma radiografia do lado normal para tentar tirar alguma dúvida, né, que eventualmente tenha. Tá bom? Então, aqui a musculatura, vocês sabem que ninguém vai ficar falando detalhe anatômico para vocês aqui no sétimo, tá? Mas o antebraço tem 20 músculos. 20 músculos no antebraço. Eles são músculos importantes, claro. Tem 12 que ficam atrás, tem 8 que ficam na frente do antebraço. Então, são músculos importantes, sabe? Eles cobrem todo o rádio ulna. E se a gente reparar, assim, sem muito detalhe, a parte proximal dos músculos do antebraço é o ventre muscular. E a parte perto do punho aqui, ó, é a chamada parte tendinosa. Tá? Parte tendinosa, isso aqui a gente vai ver bem no segundo módulo. Ó. Esses tendões aqui no punho, eles formam aqui verdadeiros túneis. Ó. São 6 e pode ter doença aqui. A gente vai ver isso no segundo módulo.
Os tendões se continuam, né? Terminam na região do punho, alguns vão aos dedos, e assim, em toda a musculatura do antebraço. Bom, é importante. Ó. No antebraço, a gente, quando fala em antebraço, a gente tem que ter em mente que tem o nervo, ó, tem um nervo ulnar, ó. Lembrar que o nervo ulnar, todo mundo palpa ele aqui, ó, no cotovelo, na ponta do epicôndilo medial aqui, ó, tem um nervo ulnar, né? Esse é o nervo ulnar, ó. Ele passa, então, aqui no epicôndilo medial, na região do cotovelo, vem pelo lado medial do antebraço até o punho. O nervo mediano, né? Como o próprio nome diz, é um nervo que passa no meio do antebraço, ele é mediano, ele vai pelo meio do antebraço. Importante na mão, tá bom? E o nervo radial, ele vem pela parte lateral do antebraço, vai dando vários ramos aqui para a parte posterior do antebraço, ó. O nervo radial, ó. Na verdade, a região do cotovelo, o nervo radial, ele vem dar o ramo interósseo posterior, ele inerva quase todos os músculos posteriores do antebraço, e tem um ramo sensitivo. Vai lá para a região do antebraço, claro, e a mão também. Então, vai dar sensibilidade à mão. Então, ó, o nervo radial, lembra da fratura do húmero? A gente até chegou a perguntar, o húmero, ele tem relação com o nervo radial. Então, nosso nervo radial, ele, né, ele tem fratura de ápice do húmero, eu posso comprometer o nervo radial. Ele vem aqui, ó, a parte motora vai para a parte posterior e lateral do antebraço, e a parte sensitiva vem aqui, ó, por baixo desse músculo grande aqui chamado braquio radial, vem, e a parte sensitiva vai até a mão. Bom, vocês não podem esquecer dos 3 nervos do antebraço, que é o ulnar, que é esse aqui, o mediano e o radial. Todos ramos de quem? Do plexo braquial, né? O famoso plexo braquial tem relação lá com a clavícula, sai por baixo da clavícula. É um plexo importante, assim como o plexo lombar é importante, o plexo braquial também é importante, né? As fraturas do rádio da ulna, ó, vou voltar, ó, evidentemente, o local de muito trauma, né, acidentes, ó, então, fratura, rádio e da ulna. Eu tenho que fazer a restauração da anatomia, claro que sim. Então, ó, normalmente é cirúrgico o tratamento, dificilmente conservador, só em criança. Quase sempre o mecanismo de trauma é direto. É um trauma direto aqui, ó, na região do antebraço, tá? E, desculpa, quase sempre o trauma é direto e muita relação com acidente, né? Quando a gente pensa em acidente, logo que alta energia. Então, vocês já estão se acostumando com vários termos de ortopedia, alta energia, baixa energia. A fratura é estável, quer dizer, melhor, a fratura é instável, pior, né? Redução incruenta, é aquela redução fechada. Redução cruenta, redução aberta. Então, a gente está se acostumando com vários termos em ortopedia. Criança é outra história, né? Criança tem um alto potencial de consolidação. Aquelas fases inflamatórias, reparação, remodelação, são fases mais ativas. Então, a criança, normalmente, você pode fazer um tratamento conservador, né? Criança tem muita fratura no antebraço, quando ela cai e põe a mão protegendo, a criança cai, eleva a mão protegendo e faz um mecanismo indireto. É comum isso em criança. No adulto, normalmente, é o acidente mesmo de carro, um acidente de trabalho, como trabalhador braçal,
ou um esporte mesmo, uma queda. Então, assim, o trauma normalmente no adulto é direto e na criança o trauma normalmente é indireto. Na região do antebraço, tá? Aqui a fratura, ó. A fratura do rádio, né? Totalmente desviada, e a fratura da una também totalmente desviada. Um trauma de alta energia, ó. Até um fragmento aqui da una, ó, solto. O que ele fez aqui? Ó, um pedacinho de osso solto aqui, ó. Ele colocou o quê? Placa e parafuso. Lembrar que a gente perguntou no TAC, né? Vai perguntar também na semana que vem. Placa e parafuso vai provocar uma estabilidade absoluta, né? Uma união rígida, formação de pouco calo ósseo, porque não tem muito movimento no foco de fratura. No antebraço, quase sempre a gente usa placa e parafuso para a gente restaurar a anatomia. Eu preciso de movimentos do antebraço, né? Em criança, criança faz muito esse tipo de fratura aqui, ó. Eles chamam de galho verde. Vou voltar aqui, ó. Pensa o seguinte, ó. Criança, por exemplo, caiu e levou a mão protegendo, né? Por instinto, a gente leva a mão protegendo e ela faz uma fratura, eles chamam de fratura em galho verde. Aí vocês têm que pensar realmente, se vocês pegarem um galho de uma árvore verde, tentarem torcer ele, muitas das vezes vocês vão quebrar um pedacinho dela, né? A outra, vocês vão fazer isso, ó. Se eu pegar um galho verde, eu vou normalmente quebrar um lado do galho, né? E o outro lado fica intacto. Quase sempre. Eles chamam isso aqui, ó, aqui no, por exemplo, no rádio da UNO, fratura em galho verde. Ó, fratura em galho verde. É uma fratura normalmente incompleta e é comum na criança. Ela tem uma área que separa, ó, isso aqui, ó, se você olhar o osso com cuidado, essa área aqui separa, então eles chamam de área de tensão. Essa outra área aqui, ó, da una, ela comprime, eles chamam de área de compressão. E, ó, dessa cortical aqui é uma área de compressão do osso. É uma coisa no rádio, ó. Esse lado aqui, ó, é uma área de tensão e esse lado aqui é uma área de compressão. Tá bom? Aqui é a outra imagem. Quase sempre é um tratamento conservador, a gente reduz isso, né? O que é fazer uma redução incruenta? A gente puxa o braço, coloca no lugar e imobiliza com gesso. Imobiliza com gesso, né? Então, aqui, ó, essa cortical aqui, ó, a una, ela sofre uma tensão. E essa aqui, ó, sofre uma compressão. No rádio é a mesma coisa. Essa aqui sofre uma tensão e essa cortical aqui sofre uma compressão. É um galho verde. Tá bom? São fraturas que normalmente acontecem em crianças, são fraturas incompletas. Ó. É uma deformação plástica do antebraço. É igual realmente você tentar entortar o braço, uma estrutura mole como um galho verde, né? É como tudo em ortopedia, né? Se não tiver desvio, tratamento conservador. Agora, se tiver desvio, como essa aqui, por exemplo, se ela está desviada assim, ó, o que a gente vai ter que fazer? Uma redução fechada e colocar um aparelho gessado. O gesso no antebraço, ele é chamado de axilo palmar. A gente vai aprender isso. Axilo palmar. Uma fratura, ó, pequena, que a gente... É uma radiografia de uma criança que eu tenho que olhar com muito cuidado aqui, ó, para ver o que tem uma área do rádio aqui fraturada, ó. Da metáfise distal do rádio, né? Aqui a cartilagem de crescimento, aqui a epífise distal do rádio, aqui os ossos do carpo, aqui a una. Tá bom?
tem duas fraturas clássicas no adulto, né? Principalmente no adulto, que elas são fraturas, assim, igual a gente falou tanto para vocês, a classificação de Cátero, classificação de Gustilo em fratura exposta, né? Classificação de Lia nas fraturas proximais do húmero. Tem duas fraturas, ó, que você tem que saber, ó, são clássicas na ortopedia, ó, Monteggia e Galeazzi. Dois nomes, ó. Monteggia e Galeazzi. Na fratura de Monteggia, que é uma fratura luxação, o que acontece? Ocorre uma fratura da una e uma luxação da cabeça do rádio. Ó. Vocês veem isso claramente aqui, ó. Fratura proximal da una, normalmente é na diástase proximal da una, e a luxa cabeça do rádio. Isso é uma fratura, luxação de Monteggia, isso aqui, ó. Fratura, luxação de Monteggia. Então, ocorre uma fratura na diástase da una e luxa a cabeça do rádio. Evidentemente, é um tratamento cirúrgico, ó. Colocou-se uma placa na diástase da una e reduziu a cabeça do rádio. Normalmente, quando a gente coloca a placa na diástase da una, a cabeça do rádio já reduz, quase sempre. Se a cabeça do rádio ficar muito instável, né, durante a cirurgia, a gente pode passar um fio. Tá? Então, aqui, ó, fratura da diástase da una, luxação da cabeça do rádio. Tratamento, redução e osteossíntese. Só, Redução, só ó. Oi, pode falar. o fio que você falou passa entre o capítulo e o cabeça do rádio mesmo? Passa fixando os Pode. dois? É uma boa pergunta. Ele está perguntando sobre o fio. Digamos que a gente tenha colocado essa placa aqui, ó, na una, e a cabeça do rádio ficou instável. Se você, na hora da cirurgia, você pega uma pincinha, puxa, ela sai fácil. Se ela estiver muito instável, a gente pode botar por 3 semanas, mais ou menos, ó, o fio. Realmente, ó, ele entra, você pode botar passando pela úmero aqui, ó, capítulo, igual você falou, certo? E prende um pouquinho na cabeça do rádio. Aí deixa ele, se quiser deixar para fora da pele, amassadinho, pode. E com 3 semanas você puxa. Para começar a fisioterapia, né? Vai ter que fazer fisioterapia. Tá bom? Entendi. Até 3 semanas é um tempo bom em ortopedia para tratamento fisioterápico. Se você passa 3 semanas, você vai ter problema de rigidez. Pensa bem, você ficou com uma articulação imobilizada por mais de 3 semanas. Certamente, se em qualquer situação, a gente vai ter um problema de rigidez, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E Galeazzi é basicamente o contrário. O que acontece na Galeazzi? Na Galeazzi é esse aqui, ó. Na Galeazzi, ele fratura a diástase do rádio e luxa a cabeça da una. Lá no punho, ó, luxa a cabeça da una. Um AP, um perfil, né? Esse eles chamam de Galeazzi. Então, você tem que gravar, né? A Galeazzi é a fratura de ácido distal do rádio e luxação da cabeça da una. Na verdade, a cabeça da una sai ali no punho. É isso aqui, ó. Cabeça da una, né? Ficou bem longe do punho e fratura de ácido do rádio. O tratamento cirúrgico, ó. Placa e parafuso, ó. Na diástase do rádio, ó. 3 parafusos distais, 3 parafusos proximais e um parafuso aqui, ó, fixando a cabeça da una, que ela ficou instável. Ele fez, ó. Ele botou esse parafuso aqui fixando a cabeça da una no rádio. Esse parafuso é definitivo? Não. Evidentemente não. Esse parafuso ele tem um tempo de utilidade ali, né? Mais ou menos 3, 4 semanas tem que se fazer um pequeno acesso e retirar o parafuso, porque existe uma articulação aqui, né? Aqui tem até um pedacinho de osso que sobrou aqui, ó. Vocês olharem cuidado, ó, vocês estão vendo que tem aqui um pedacinho de osso que saiu daqui, ó. Mas o contato está tão bom,
a área de contato tão boa que ele não usou esse pedacinho de osso, né? O perdido na musculatura. A gente tem que lembrar que as fraturas do rádio da una, elas têm articulações importantes, ó. Essa articulação aqui, ó, a cabeça do rádio com a una, no cotovelo, e no punho também, ó, a cabeça da una com o rádio. Assim, eu estou falando é curiosidade para vocês. A gente, no nosso corpo humano, temos várias articulações móveis, sinoviais, né? Articulação que tem líquido sinovial, ligamentos, articulação móveis. São várias, por exemplo, citando rapidamente, quadril, ombro, né? Esferoide, faz todos os movimentos. O punho, ela faz flexão, extensão, abdução, adução. Cotovelo é uma dobradiça, porque só faz o quê? Flexão, extensão. E as articulações do rádio da elas fazem rotação. Eles chamam ela de trocoide. Trocoide. Existe uma proximal e uma distal. Elas fazem rotação. Isso aqui, né? Ó, pronação e supinação. Então, a gente precisa dessas articulações intactas, né? Tá? Evidentemente, esse parafuso aqui, ó, ele vai ter que sair porque ele vai atrapalhar o quê? Atrapalhar a minha articulação do punho. Tá bom? Então, preste atenção, assim, nesse detalhe do antebraço. Agora a gente vai passar para o punho e para a mão, ó. O punho e a mão, eles são formados aqui, ó. O punho e a mão, ó, rádio, una, ó, processo xiloide do rádio, processo xiloide da una, ossos do carpo, ó, e metacarpos, ó. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapézio, trapezoide, captato e amato. E os metacarpos, ó. Primeiro, que é o do polegar, segundo, terceiro, quarto e quinto. Metacarpos. Então, a gente está aqui, ó, na região do punho. Os ossos do punho, ó, escafóide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato, são ossos igual cubos, né? São 8, parecem cubos. Eles são ossos curtos, por quê? Porque o comprimento semelhante à largura, semelhante à espessura. São ossos curtos. Tá bom? E a mão inteira, ó, todos os ossos do carpo, ó, são 8, ó. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Aqui os metacarpos e as falanges, ó. Os metacarpos e falanges são ossos o quê? É igual o fêmur, são ossos longos. Ele tem epífise proximal, metáfise proximal, diáfise, metáfise distal e epífise distal. Metacarpo é assim, falange também é assim, né? Falange tem proximal, média e distal. Lembrar que o polegar só tem a proximal e a média. E lembrar que na mão a gente tem pequenos ossinhos, ó, que eles ficam dentro dos tendões aqui, ó. É comum na mão a gente ver esses ossinhos aqui, ó, dentro de tendões. Tá bom? Movimentos da mão, ó. Uma mão, ó, um punho, né? A articulação do punho é uma articulação móvel do tipo condilar, né? Tem esferoide, tem trocoide, tem condilar, tem dobradiça, né? É condilar. Por que condilar? Porque os ossos do carpo aqui, ó, na primeira fila, eles formam um côndilo. E o rádio e a una formam aqui uma superfície convexa, côncava, aliás, côncava. Então, fica, ó, o rádio e a una, a superfície côncava, articula aqui com os ossos do carpo.
Então, ela é uma condilar. Tá? Ela faz o quê? Ela faz flexão, extensão, ó. Flexão, extensão, né? Ela faz abdução, que é isso aqui, ó, você levar a mão lateralmente, e faz adução, que é você levar a mão medialmente. Faz esses movimentos. Os movimentos do punho, flexão, muito importante, extensão também muito importante, né? Todo mundo, ó, faz extensão e a flexão do punho, né? Abdução, o desvio radial, né? E a adução, que é o desvio ulnar. Abdução, ó, que é o desvio radial, e a adução, que é o desvio ulnar. Bom, essa é a articulação do punho. Músculos são músculos que estão na mão, né? Por exemplo, aqui nesses tendões aqui, ó. Isso aqui são tendões na mão que sai daqui músculos que eles chamam de lumbricoides, parece lombrigas, ó, na mão, ó. Aqui, entre os metacarpos, ó, intimamente, profundamente, entre os ossos metacarpos aqui, ó, existem os músculos interósseos. Nós temos 4 interósseos no dorso e temos 3 interósseos na palma. São músculos interósseos. Então, assim, evidentemente, né, vocês já conheceram isso da anatomia, a gente tem na mão músculos, por exemplo, aqui são lumbricoides, a gente tem na mão músculos interósseos que ficam entre os ossos, né? Na parte dorsal tem 4, na parte palmar tem 3, ó, interósseos. Cada músculo com a sua função própria, com a sua inervação própria, e também vários tendões na mão, né? A gente está vendo aqui, ó, tendão, ó, que vai até a ponta do dedo, são tendões importantes na mão. Artérias, ricamente vascularizada a mão, né? Ó, artérias, ó. Você pega aqui, ó, uma mão, ela tem aqui, ó, pegando nela a artéria radial e a artéria ulnar, ó. Ó, aqui, ó, no lado do medial chega a artéria ulnar e no lado do rádio chega a artéria radial, ó. A mão forma 2 arcadas importantes, que são dependentes da artéria radial e da artéria ulnar. 2 arcadas importantes. A arcada palmar superficial e a arcada palmar profunda. A arcada palmar superficial, ela dá artéria metacarpais palmares e digitais palmares. E a arcada palmar profunda dá artérias mais profundas. Essas arcadas, elas, você olhando junto, aparece assim, ó. Ó. Aqui, ó, o ramo que sai da radial continua aqui, ó, a ulnar vem, ó, continua e forma essa arcada aqui, ó. É a chamada arcada palmar superficial. Ela dá várias artérias aqui, metacarpais palmares. Aqui a gente se divide em digitais, ó, digitais. E a arcada palmar profunda, ela fica um dedo, né, se você considerar, ela fica um dedinho transversal aqui, ó, mais proximal. Essa aqui é a arcada palmar profunda. Arcada palmar profunda, e dá ramos mais profundos, metacarpais profundos lá. E assim, a mão é ricamente vascularizada. Mas assim, se a gente perguntar qual é a principal artéria da mão, é o ulnar ou radial? Qual que vocês colocariam? Qual que é a principal artéria da mão em relação à perfusão, à vascularização da mão? É a artéria ulnar. Ulnar. A artéria ulnar, ela tem uma contribuição maior para a mão do que a artéria radial. E todo mundo palpa a artéria radial aqui, ó, o pulso radial está aqui, ó, né, ó, presente o pulso radial, ó, na parte do punho. Todo mundo sente o pulso radial. É fácil palpar ali
na frente do rádio, né? No punho, o pulso radial, tá? A anatomia da mão é muito rica, né? E aqui aparece com os nervos, ó. Região do polegar, ó. O nervo mediano, que passa no túnel do carpo aqui, ó. Interior da mão, nervo mediano, e o nervo ulnar, que passa junto ao pisiforme aqui, ó. O nervo ulnar, com a artéria ulnar aqui, ó. O nervo mediano, no meio do punho, no túnel do carpo. E os dois nervos vão nutrir a mão, a parte motora, ó. O ulnar, ó, dá ramos na parte ulnar, e o mediano dá vários ramos, inclusive o polegar. Então, a parte motora da mão depende do mediano, nervo mediano, e depende do nervo ulnar. Isso é a parte motora da mão. A parte sensitiva, você tem que ter em mente isso aqui, ó. Ah, como é que eu vou ver a sensibilidade numa mão, por exemplo? Você tem que ver o seguinte, ó. A parte medial, que é a parte ulnar, ó, a sensibilidade, evidentemente, é do nervo ulnar. A parte mais da palma para o polegar, na frente é do nervo mediano. E atrás, ó, é o nervo radial. Mas, assim, a sensibilidade, a gente está falando aqui, ó, isso aqui é sensibilidade. Lembrar que o nervo radial, ele não dá motricidade na mão. Desculpa, ele não movimenta músculo na mão. Quem movimenta músculo na mão é o nervo mediano e o nervo ulnar. A sensibilidade da mão, eu tenho aqui o nervo ulnar, ó, nervo ulnar. Eu tenho aqui na frente, na palma da mão, o nervo mediano. E tem no dorso da mão, ó, o nervo radial. Na ponta, você vê que, mesmo no dorso, ainda é o mediano. Ó. A metade do quarto dedo é o diferencial aqui, ó. Metade do quarto dedo para o lado ulnar e metade do quarto dedo aqui para o lado do nervo mediano. Tá? Aqui na parte da frente, um pedacinho da sensibilidade radial. Então, assim, na prática, se eu quiser pegar um alfinete e espetar a parte medial da mão, eu vou estar testando a sensibilidade do nervo ulnar. Se eu pegar o alfinete, testar, espetar a parte aqui ó, do indicador, eu estou testando a sensibilidade do nervo mediano. E se eu pegar o dorso da mão, ó, espetar o alfinete aqui, ó, na base do polegar aqui, ó, eu estou testando o nervo radial. Isso na sensibilidade. Então, essa imagem, todo mundo tem que ter em mente, né? Que é a imagem da sensibilidade da mão. Tá bom? A mão ela tem arcos. Ela tem arcos importantes. Ó. Então, qual a posição funcional da mão? A posição funcional da mão é isso aqui, ó. Ela fica levemente fletida, né? Então, ela forma arcos, ó. Arcos. Esse aqui, por exemplo, ó, é o arco longitudinal que normalmente acompanha o terceiro raio, o terceiro dedo, ó. O terceiro raio que eles chamam. É um arco longitudinal. E na parte transversal, eu tenho um arco que passa ao nível dos ossos do carpo, um arco transversal, e um outro arco transversal que passa ao nível do colo dos metacarpos. É um arco transversal. Então, é esse aqui, ó. Na palma, você vê que tem o arco transversais e tem um grande arco longitudinal, que é esse aqui, ó. Esses arcos da mão, eles são o quê? Convexos ou côncavos? Eles são côncavos, né? Eles têm concavidade anterior. Tá bom? O rádio distal é muito fraturado. É muito comum isso aqui, ó. A gente vai ver, o punho é uma articulação muito complexa. O punho, das mais complexas do corpo, porque a gente tem ali, por exemplo, escafoide, semilunar, né? A gente tem
o rádio distal, que é complexo, a gente tem cartilagens, que formam a articulação do punho, né? Então, ela é complexa por si. Aqui, ó, no rádio distal, ó, eu tenho uma fratura aqui, ó, rádio distal é uma fratura, e está desviada dorsalmente, para trás. Está encurtado, ó. Desviado para trás, ó, está encurtado. Isso aqui é o rádio distal. É uma fratura da metáfise distal do rádio. Se você prestar atenção, até o processo estiloide da ulna quebrou aqui, ó. Esse processo estiloide da ulna estaria aqui, né? Fratura da metáfise distal do rádio, com desvio dorsal. Ah, por que está falando com desvio dorsal? Porque, olha, o polegar daqui, ó. Isso aqui é a frente, isso aqui é o dorso. O fragmento distal, ele está desviado para trás. Então, esse é aspecto de desvio dorsal. Tá? Classificação universal, a gente não cobra muito a vocês, mas assim, toda fratura tipo 1 seria uma fratura que não tem desvio. Essa aqui, por exemplo, é uma fratura com desvio, né? É uma fratura que está fora da articulação. A articulação ficou íntegra, mas ela está com desvio. Aqui seria o tipo 2, né? É uma fratura extra-articular com desvio. Ó. Esse aqui, ó, tipo 2. Fratura extra-articular com desvio. Ó. O 3 são interarticulares sem desvio, difícil acontecer. Interarticular é aquela que é um traço que chega, é um traço de fratura que chega à articulação, ela é interarticular. E tipo 4 são as mais graves, que são da articulação e são desviadas. E a gente não costuma perguntar a vocês, não, né? Mas a fratura da distal do rádio, a clássica é essa aqui, ó, que todo mundo tem que saber, ó. Coles. Fratura de Coles. Ah, o que é fratura de Coles? É a fratura da metade distal do rádio, desviada dorsalmente, mais a fratura do processo estiloide da ulna. Tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Fratura da metáfise distal do rádio. Vê que ele encurtou, né? Desviou dorsalmente. E mais a fratura do processo estiloide da ulna. E essa fratura é a clássica fratura de Coles. Essa fratura de Coles, ela dá um aspecto, ó, se você olhar o punho da pessoa, normalmente é idoso com osteoporose. Se você olhar o punho da pessoa, ele tem um aspecto que eles chamam de dorso de garfo. Por quê? Porque o punho faz um desvio dorsal. O desvio dorsal dá um aspecto de dorso de garfo aqui, ó. Igual mesmo um garfo. Olhando por trás um garfo, aspecto do dorso do garfo. Assim, ó. É a clássica fratura de Coles. É comum na pessoa idosa com osteoporose, né? A mulher pós-menopausa, aquela osteoporose que deixa o osso mais frágil. No segundo módulo, a gente vai falar um pouquinho para vocês de osteoporose. O osso fica mais frágil, né? Então, tem um aspecto de dorso de garfo. Tá? E se você prestar atenção, na fratura de Coles, além de fazer um desvio dorsal, que é esse aqui, ó, encurta muito o rádio. Ó, que o rádio, ele é uma articulação, ó, que o rádio ele é bem mais longo, ó, o rádio, se você acompanhar, ele é muito mais longo do que a ulna. Ó. Aqui está a ulna, aqui está o rádio. O rádio é muito mais longo que a ulna, né? E o que aconteceu aqui? O rádio aqui, ó, é muito mais curto do que a ulna. Ele encurta, né, que eles chamam de encurtamento do rádio. Bom, tratamento da fratura de Coles pode ser cirúrgico, ó. Vou voltar ali, ó. Esse aqui é um tratamento cirúrgico, ele fixou o rádio distal com fios de Kirchner,
e fez uma redução anatômica, ó, no AP e no perfil. Ele conseguiu uma boa redução, né? Aqui, no caso, é uma fratura que o tratamento escolhido aqui foi um fixador externo. O que ele fez, então? Ele reduziu o rádio distal anatomicamente e colocou por 4, 5 semanas até consolidação esse fixador externo. Simples, né? Na verdade, o fixador externo não é difícil colocar, os pininhos entram aqui no rádio, pininhos aqui no metacarpus, e se coloca, estabiliza o rádio distal. Isso é um fixador externo, né? Então, a fratura de Colles, ó, metástase distal do rádio fraturou, desvio dorsal, ó, e o processo estiloide da una aqui fraturou. É a clássica fratura de Colles. A gente pergunta muito isso para vocês. O tratamento, se tiver desvio, é cirúrgico. Qual vocês viram? Fios, né? Fios de Kirchner, fios de fixação. Pode usar até placa, pode usar fixador externo, né? Agora, se ela não tem desvio, né, a fratura de modo geral, da parte distal do rádio, você pode tratar incruentamente. Mas a fratura de Colles, por definição, ela tem desvio, né? Ela tem desvio e, assim, se você conseguir redução, puxar, colocar o rádio no lugar através de uma redução fechada e botar um gesso, se a redução ficou anatômica, eu posso também fazer um tratamento conservador. Claro que posso. Agora, o tratamento conservador na fratura de Colles, ele dá muita consolidação viciosa. Normalmente, com 3 semanas, por exemplo, perde a redução, dá muita consolidação viciosa, como complicação, né? Eu, particularmente, prefiro o tratamento cirúrgico. Atrofia de Sudeck é um paciente que já tem idade, às vezes ele fica por desuso ali, sem movimentar os dedos, ele vai fazer uma atrofia, uma distrofia do sistema nervoso simpático, chamada atrofia de Sudeck. Ele faz atrofia muscular, ele faz rigidez articular, dificuldade de retorno venoso, sistema linfático. Então, assim, lembrar que a fisioterapia pós-cirúrgica é muito importante. A pessoa mobilizar o dedo para evitar aquela rigidez, aquela atrofia, né? Tá? O tratamento cirúrgico na fratura de Colles, com fixador externo aqui. Vocês vão ouvir falar, né, no punho Colles, Smith e Schofer. Ah, o que é isso? Colles, Smith e Schofer. A fratura de Colles, o desvio é dorsal. Ó, o desvio é dorsal. Na fratura de Smith, a característica é que o desvio é ventral, é anterior. Então, ó, Smith, a característica é que o desvio é anterior, ó, quebrou e desviou anteriormente. Então, eles chamam de Smith. É a metafisária distal do rádio, mas o desvio é anterior. Tratamento igual Colles. Ó. Você pode tentar um tratamento conservador se eu conseguir uma redução incruenta anatômica. Senão, o tratamento tem que ser cirúrgico, igual o Colles. E Schofer é uma fratura, ó, esse aqui é o Smith. Ó. Esse aqui é uma fratura da metáfise distal do rádio com desvio anterior. Ó. Aqui está o pisiforme, ó, que é o ossinho da mão. E aqui na frente, né? É aquele osso do batuque, né? Todo mundo faz assim, ó. Batuque com pisiforme, com esse ossinho aqui, ó. Smith tem um desvio anterior. Tá? E Schofer é essa fratura aqui, ó. Processo estiloide do rádio. O que foi isso? Um trauma? A mão rodou e fraturou o processo estiloide do rádio. Por que eles chamam de Schofer?
E são definições clássicas. Por que eles chamam de chauffeur? Porque chauffeur, motorista em francês, chauffeur, né? É o motorista em francês com aquele carro calhambeque, a manivela, ele rodava para o calhambeque pegar. Vocês já viram isso em filme. Então, assim, quando o calhambeque pegava aquela manivela, às vezes ele não conseguia soltar rápido, ela voltava e batia na mão dele. Aí eles botaram o nome de fratura de chauffeur. Mas, assim, é a fratura do processo estiloide do rádio e, normalmente, o mecanismo é rotacional. Igual cores, igual Smith, né? Se não tiver desvio, um tratamento conservador. Se tiver desvio, tratamento cirúrgico, né? Fixação, pinos. Mas, assim, você tem que gravar, né? São vários termos já para vocês gravarem, ó, por exemplo. Monteggia, fratura luxação de Monteggia, fratura luxação de Galeazzi, fratura de Colles, ó, fratura de Colles, fratura de Smith, ó, Smith, que é aquela igual de Colles, só que o desvio é anterior, em vez de posterior. Fratura de Chauffeur, que é a fratura do processo estiloide do rádio, que é esse aqui, ó, processo estiloide do rádio. Evidentemente, a fratura está atingindo a articulação. Ó. Se você colocar isso aqui, ó, uma fratura intraarticular, porque o traço está chegando na articulação e com desvio, né? É cirúrgica. Tem que se fazer uma redução anatômica aqui, fixação, né? Então, é muito importante a redução anatômica, no caso aí, 2 fios de Kirchner. Tem que se fazer até conseguir a redução anatômica, né? Escafoide é o osso que está onde? Na região do carpo, isso aqui, ó. Fratura do escafoide, ó. Você tem aqui, ó, no punho aqui, ó, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Aqui, ó, na região do polegar, trapézio, trapezoide, captato e amato. Aqui na frente do rádio tem quem? O escafoide. Ele fratura muito aqui, ó, no terço médio dele. Ó. O escafoide, ó, é um osso alongado e tem partes, ó, a parte distal, a parte média e a parte proximal. Ele fratura muito a parte média aqui. Tá bom? Então, quando a gente tem uma fratura de escafoide, ó, é muito comum no esporte, a fratura de escafoide. É aquela fratura que a gente cai, coloca a mão estendida assim, protegendo, né, por instinto, mecanismo de hiperextensão. O diagnóstico, ó, né, na verdade, o diagnóstico é quase sempre radiológico. São 4 posições que se faz no punho. AP, perfil, se faz um desvio ulnar e se faz uma oblíqua. Mas são basicamente AP e perfil. Quando a gente tem alguma dúvida no escafoide, a pessoa continua com dor, eu não consigo visualizar a fratura, você pode lançar a mão de uma tomografia, de uma ressonância. Você pode repetir o exame após 10 dias, por exemplo, porque às vezes a fratura que não apareceu na primeira semana aparece na segunda semana. Mas tem fraturas que são fáceis de identificar, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma fratura do escafoide, é fácil a gente identificar ela, ó, na parte média do escafoide. Tá? Dói muito, né? O escafoide, ele tem problema de circulação. Ó, o nosso escafoide, ele tem esse aspecto alongado, ó. Tá? Quase todas as fraturas de escafoide são aqui no terço médio, ó, 70%. Ele tem uma característica, o que é?
as artérias do escafoide, elas penetram de distal para proximal. Então, aqui tem a artéria radial, ó. A artéria vem no ramo aqui, ó, e penetra na parte distal do escafoide. Aí ela caminha para a parte proximal. Então, teoricamente, a parte distal do escafoide, essa aqui, ó, ela é mais vascularizada do que essa parte proximal do escafoide aqui. Então, se você tiver que fazer uma fratura de escafoide, é melhor aqui, ó, que é mais vascularizado, do que aqui, né, que tem um problema maior de vascularização. Então, quanto mais distal a fratura de escafoide, melhor para a consolidação. Tá bom? Normalmente é assim, a gente cai com a mão em hiperextensão e fratura o escafoide, quase sempre. Dói muito na região do escafoide, ó. Ele está certo aqui, ó, ele está mostrando uma região chamada de tabaqueira anatômica. É uma região, né, que todo mundo consegue palpar, que fica na região do polegar. Se você esticar o polegar, então, ó, você vê certinho a região da tabaqueira anatômica, palpando ali, ó, dói bastante. Né? A região do rádio também dói, ó, anterior. O escafoide está ali, né? Uma fratura do escafoide dói muito. Então, ó, o tratamento. Como é que é o tratamento? As fraturas desviadas, tratamento cirúrgico. E as fraturas sem desvio, tratamento conservador. No escafoide, a gente considera o desvio de 1 milímetro. Quando ele for menor do que 1 milímetro, é um desvio do escafoide. Tá bom? Desculpe, quando ele for menor do que 1 milímetro, é uma fratura sem desvio do escafoide. Quando for maior do que 1 milímetro, ou então sem desvio nenhum, né? É uma fratura desviada. Quando for maior do que 1 milímetro, ou um desvio grande, é uma fratura desviada. Quando for menor do que 1 milímetro ou sem desvio nenhum, é uma fratura considerada sem desvio. Toda fratura sem desvio, né, como tudo na ortopedia, é um tratamento conservador. Esse gesso aqui, na verdade, é um gesso que é axilo palmar com polegar. O que tem esse detalhe? Porque é um gesso que vai da axila à palma da mão com polegar. Isso aí é um tratamento conservador, né, do escafoide. É um gesso que ele é axilo palmar. É um tratamento conservador para a fratura do escafoide. Se tiver desvio importante, tratamento cirúrgico. Então, como é que é o tratamento cirúrgico? Normalmente são parafusos, ó. Não dá para botar placa de escafoide, a gente coloca parafuso, ó. Olha o parafusinho, a cabeça dele aqui, ó, ele vem tentando fixar a fratura. Uma redução aberta, é um parafuso para o escafoide. Bom, tratamento conservador, tratamento cirúrgico parafuso, né? O escafoide, a gente costuma perguntar isso nos TACs, igual teve hoje de manhã, ó. Se tipo, uma complicação ou duas complicações de fratura de escafoide. O que acontece muito no escafoide? O escafoide é um osso que tem problema de consolidação, porque a irrigação dele, ó, chega de distal e vai em direção proximal. Se eu faço uma fratura mais proximal, eu tenho chance de não consolidar ela. Fazer o quê? Uma pseudartrose. Eu tenho chance de necrosar esse fragmento aqui, ó, proximal aqui, ó, tem chance de fazer necrose do fragmento proximal. Então, é uma fratura que acaba, né, podendo ter complicações. O escafoide. Dá muita artrose, né? Lembrar que o nosso escafoide, ó, o escafoide está aqui, ó, ele faz parte da articulação do punho. Se eu fraturo o escafoide, eu posso ter artrose, desgaste dessa cartilagem aqui, ó, artrose no punho. Então, ela pode dar muita pseudartrose, pode dar necrose de algum fragmento,
pode dar artrose da articulação que está no punho, né? Vai dar muito problema. Tá? Ó, o parafuso fixando o escafoide, né? Uma fratura do escafoide na criança que tem uma melhor chance de tratamento conservador. Aqui é uma criança, ó, o rádio distal da criança, a una distal, ó, a epífise distal do rádio, a cartilagem de crescimento distal do rádio, a metáfise distal do rádio, aqui na una a mesma coisa. Ó. E uma fratura do escafoide, está até fazendo um calo já aqui. Ó. Por quê? Mesmo com um pouquinho de desvio, ó, a criança tem um alto potencial de consolidação. Então, esse escafoide está consolidando. Na verdade, ele está consolidando. Bom, fraturas, assim, escafoide é importante no carpo, né? Porque é a mais comum do carpo. Aqueles 8 ossinhos. Na região do carpo, a gente pode ter luxação, ó. Preste atenção aqui, ó, um detalhe importante. Vou voltar aqui. O que acontece? Ó, quando a gente pega se eu olhar de lado um punho, eu tenho isso aqui, ó, o rádio, o semilunar, aqui, o grande osso, que é o captato, e aqui o terceiro metacarpo. Digamos que eu faço um corte aqui no punho, ó, cortei, passando pelo rádio e o terceiro metacarpo, um corte de lado. Se eu olhar um punho de lado assim, ó, tem que ter uma linha certa, ó. O rádio, na frente do rádio aqui o semilunar, na frente do semilunar o captato, e aqui o terceiro metacarpo. Quando eu faço uma luxação do carpo, ó, fraturas e luxações do carpo. Qual que é a mais importante para a gente lembrar? É a do semilunar, isso aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho o rádio de lado, ó. O semilunar saiu do lugar, ó, ele veio para frente. Aqui eu tenho o captato. E aqui eu tenho o terceiro metacarpo. Se eu olhar no AP, eu suspeito que tem uma lesão aqui, ó, porque eu vejo aqui, ó, escafoide, aqui parece que tem uma superposição, né? O semilunar saiu do lugar. Aí, quando eu olho no perfil, eu vejo que o semilunar caminhou para a região volar. Tá bom? Então, assim, o que acontece? Luxação chamada de perissemilunar do carpo. Tá? É uma luxação em torno ali do semilunar. Normalmente o semilunar luxa para frente, igual tá aqui, ó. Luxa anteriormente. Ó, o que aconteceu? Ó? Essa aqui é a região anterior, né? Então, o semilunar luxou para a região anterior. Tá? E normalmente é a mesma coisa quando a gente faz uma fratura do escafoide, uma hiperextensão do punho, a gente pode fazer uma luxação do semilunar, que eles chamam de perissemilunar do carpo. Então, você pega aqui, ó, tem, evidentemente, toda articulação tem ligamentos, ó, aqui ligamentos do punho, ó. Só que existe um ponto fraco aqui na frente, ó, é um espaço, interessa para a gente. É um espaço de Poirier, é um espaço fraco aqui, ó. Quando eu faço uma hiperextensão do punho, o semilunar pode sair por aqui, ó. Eles chamam de luxação perissemilunar do carpo. Tá? Se o semilunar sai, olha só. O que está aqui na frente, passando? Logo na frente do semilunar, aqui, ó, o nervo mediano. Então, a gente pode fazer uma compressão do nervo mediano. Se ele sai, ele vai ter problema de circulação. Então, ele pode necrosar também. Então,
Na luxação do semilunar, eu posso ter, isso aqui a gente pergunta muito em prova. A luxação perissemilunar do carpo. O que acontece? Complicação imediata, compressão do nervo mediano. Complicação tardia, necrose do semilunar. E cai no tratamento, que pode ser conservador ou cirúrgico. Se eu conseguir colocar esse semilunar aqui para o lugar, ó, e você puxa com o dedo aqui, ó, você vem com o dedo, aperta e ele entra no lugar. Você pode fazer um tratamento conservador. Se não, né, tem que fazer um acesso e um tratamento cirúrgico, evidentemente. Quanto mais tempo levar para reduzir, mais difícil. Aí vai ser um tratamento cirúrgico. Agudamente, né, uma fase aguda é mais fácil a gente reduzir o semilunar. Os metacarpos são muito atingidos também por trauma. O principal atingido é o quinto, a gente vai ver. Os metacarpos, se a gente considerar, ó, só a mão, eu não estou considerando o punho ali, não estou considerando fratura de cores, nada disso, só a mão. Corresponde a mais ou menos 30% das fraturas da mão. Evidentemente, o metacarpo, a gente tem que tentar reduzir ele o mais anatômico possível, porque existem arcos na mão, né? A gente não pode deixar desvio angular no metacarpo, não pode deixar, né? A mão, ela tem arcos importantes. Olha, você tem que tentar restaurar essa funcionalidade. A mão para que continue ela funcional, né? Você tem que restaurar os arcos, então os metacarpos estão envolvidos, ó. As falanges também, né? A gente tem que tentar fazer uma redução o mais anatômico possível, tá bom? É muito comum que o esporte, né? Então, às vezes, a idade ativa, sexo masculino é maior a incidência. Restaurar, então, a anatomia. E todo o metacarpo da gente, ó, eu estou aqui com o metacarpo, ó. Peguei o segundo metacarpo aqui. Tem uma base, é o osso longo, lembra disso? Tem uma base, uma diáfise. Aí aqui na frente, ó, um colo e a cabeça dele, ó. Então, o metacarpo tem essa disposição aqui. Não se esqueça, ó, tem uma base, uma diáfise, um colo e uma cabeça. Tá? O que aconteceu aqui? A pessoa fez um trauma direto, uma briga, ele fez uma fratura do quarto e do quinto metacarpo, da diáfise, né? Então da diáfise do quarto e do quinto metacarpo com desvio. A opção aqui foi tratamento cirúrgico. Ó. Existe placa de mini fragmento. Placa tem parafuso pequeno, né, que dá para você botar em metacarpos. Ele fixou, ele fez um osteocínese no quarto metacarpo, osteocínese no quinto metacarpo. Então, na diáfise destes metacarpos. Tá bom? Aí a gente vem, ó. A gente vai ver daqui a pouco, a mais comum é no quinto, que é a chamada fratura do boxeador, que é da briga, né? Quase sempre o metacarpo desvia para frente, igual esse aqui, ó. O que aconteceu? Ele desviou, ó, para a região anterior, para a região volar. E o fragmento distal está desviado para a região volar. Tanto o quarto quanto o quinto. Tratamento, né? Se não tiver desvio, um tratamento conservador. Se tiver desvio, normalmente, né? Normalmente, tratamento cirúrgico. Então, lembrar aqueles arcos da mão, né? Que a gente falou, um arco longitudinal e dois arcos transversais, a gente tem que reduzir, isso não dá encurtamento, dá desvio rotacional, e dá problema na função da pessoa.
Bom, como é que se trata cirurgicamente metacarpo? A gente pode botar, por exemplo, desculpe, placa e parafuso, igual ele colocou aqui, ó. Fratura do quarto e do quinto desviada, ele botou placa e parafuso, de mini fragmento. O que aconteceu com esse aqui, ó? O segundo metacarpo, ele fez o quê? Encurtou. Olha só, esse aqui não encurtou não, ó, mas ele desviou, ó. Quarto e o quinto aqui desviaram, mas não encurtaram. Né? Desvio, complicação, encurtamento também, ó. Esse aqui ele encurtou, a gente vê que, uma parte dele, ó, posta sobre a outra, ó. Então, houve aqui um encurtamento desse segundo raio. Ele tratou cirurgicamente, ó, botou o quê? 2 fios de Kirchner, fixando o segundo metacarpiano. Você pode fazer também, botar um fixador externo. O segundo metacarpo, ele fez aqui, ó, vai ter uma posição só, mas vocês estão vendo que esse aqui é o segundo, aqui é o polegar, ó, o segundo. Uma fratura cominutiva do segundo, ó, difícil até de fixar, né? Ele alinhou o segundo aqui e colocou um fixador externo. Aquele fixador externo pequeno mesmo, de mão. Então, na mão, a gente tem material mesmo. A gente tem fios de Kirchner, que eu estou vendo. Vou botar em mão, ó. 2 fios de Kirchner, dentro do canal do osso. A gente tem placa e parafuso, que é de mini fragmento. Né? Esse aqui é placa e parafuso, ó. A gente tem fixador externo. É pequeno também, ó. O fixador vem, ó, pega a base do osso aqui do metacarpo, pega a falange e tenta alinhar essa cabeça que foi destruída aqui do segundo metacarpo. Essa fratura é especial, que é a que vocês têm que gravar esse no Bennett. Isso aqui, ó. O que aconteceu com o primeiro metacarpo aqui, ó? O primeiro metacarpo, ele fraturou e desviou. Eles chamam isso aqui de fratura luxação de Bennett. Por quê? É uma fratura luxação. Por quê? O músculo, ele puxa o fragmento e desvia. Então, aqui, ó. A gente até pergunta, às vezes, já perguntamos na prova uma vez, esse músculo aqui, ó. Esses 2 músculos, na verdade, ó. O longo abdutor do polegar, ele se insere na base do primeiro metacarpo. Então, ele puxa o primeiro e desvia ele, desvia a fratura. E o adutor do polegar se insere aqui, ó, na parte mais distal do primeiro metacarpo e puxa ele para dentro. Então, isso provoca um verdadeiro desvio, que eles chamam de fratura luxação de Bennett, que é isso aqui, ó. É quando eu tenho essa fratura da base do primeiro aqui, ó, com fragmento interarticular, né? com traço interarticular e com desvio. É a fratura luxação de Bennett. Tá? Então, é na base do primeiro metacarpiano com traço articular. É difícil. Normalmente é uma fratura que eles chamam de instável, aquele termo que a gente ouviu falar milhões de vezes, instável. É que eu não consigo fazer um tratamento conservador, eu vou ter que operar, vou ter que fazer um tratamento cirúrgico. Lesão instável, ó. Bem instável. Essa lesão aqui, ó, tratamento conservador não vai dar certo porque o músculo puxa aqui, por exemplo, para trás, aqui o adutor vai puxar para dentro, músculo, né? Então tem esse problema. Ó, a fixação da fratura luxação de Bennett, com 2 fios de Kirchner. Pode, às vezes, ter que abrir. Como é que ele fez aqui, ó? Ele fixou com 2 fios de Kirchner. Ó. A base do primeiro se articulando com o trapézio. Ó. A base do primeiro se articulando com o trapézio. Você deixa, por exemplo, 4 semanas, isso aqui, ó, ou 5 semanas, do jeito que você preferir, e eles estão fixando no carpo. Ó, bem reduzido, ó, pelo perfil eu vejo que está bem reduzido. No AP aqui está bem reduzido. Professor, Tá? esse fio retira depois de quanto tempo?
Retira-se depois de 5 semanas. Ah, Fica em torno tá. de 5 semanas, 6 semanas, depende da evolução radiológica. Entendi. Entendi. Ele Obrigada. fica... o paciente também vai ter que fazer uma fisioterapia, né? Ele já começa a fisioterapia imediatamente, mas assim, na própria articulação, depois ele vai ter que fazer fisioterapia também. Ele começa imediatamente depois que retira o fio, né? Não, ele começa assim, precocemente, porque ele vai ter que mexer os outros dedos da mão, entendeu? Ele vai deixar só o Entendi. Mesmo polegar, por exemplo, sem que ele mexer, mas esteja com fio, ele já pode fazer fisioterapia. os outros dedos ele mexe, o punho, Entendi. e assim, depois de um tempo ele tira esse e começa a mexer essa própria articulação, que é essa aqui, ó. Ele abriu a articulação, né? Então, isso aqui, na verdade, o trapézio está aqui, ó. Esse branco aqui é do trapézio. Isso aqui é metacarpo, é a base do metacarpo. Essa base do metacarpo aqui foi aberta, né? Tá? O traço de fratura aqui, ó, ele vai ter que ser fechado, né? Evidentemente, para você poder articular isso aqui certinho aqui, ó, o trapézio. Entendi. E passar Obrigada. fio para fixar mesmo. Igual tá aqui, pode ser pela pele, né? Pode ser aberto. Às vezes a gente consegue pela pele uma boa redução, mas às vezes tem que abrir, tá? A fratura do boxeador é essa aqui, ó. Do soco, né? É a clássica fratura do soco, boxeador, é a do quinto metacarpo, isso aqui, ó. É o colo do quinto que quebra e desvia para frente, ó. Colo do quinto com desvio anterior, ó. Vou lá, tá? Essa fratura aqui. Essa fratura, o quarto, tem uma curiosidade anatômica aqui na mão, ó. O quarto metacarpo e o quinto metacarpo, eles são mais móveis aqui na região entre eles e o carpo. Eles são mais móveis, então você aceita mais desvio aqui. Por definição, essa fratura aqui do quinto, você pode ajeitar desvio até 30 graus, né, para fazer um tratamento conservador. Então, muitas das vezes se faz mesmo um tratamento conservador essa fratura do boxeador. É aceitável um tratamento conservador com desvios até 30, né? Mas, evidentemente, tem o tratamento cirúrgico, né, e o conservador. Na verdade, a fratura de boxeador, desculpe, essa aqui, quase sempre a gente faz um tratamento conservador. Tá? Então, ele faz, às vezes, um gesso. Ó. Aqui é o quinto metacarpo, está representado uma fratura aqui. Fez um próprio gesso moldando, ou uma tala moldando, a gente tenta melhorar a posição dele, né? Botar uma posição boa, anatômica, ou quase anatômica também. Quando a gente trata metacarpos, falanges da mão, a gente tem que tomar muito cuidado com o alinhamento. Por exemplo, aqui, se tiver uma rotação, o desvio rotacional dá problema. Isso aqui, por exemplo, é uma mão que está fechada e tem um desvio rotacional aqui, do terceiro dedo, do terceiro raio. Ou houve um problema no metacarpo, no terceiro, ou houve um problema em falange aqui do terceiro dedo, né? Eu sei que tem um desvio rotacional, porque a mão tem que ficar assim, ó. Quando a gente fecha a mão, isso aqui, ó, o leito unguial tem que ficar alinhadinho, né? A gente fechando a mão, tá? Para evitar esses desvios rotacionais. Falange também, né? Tão acometida a falange na mão, ó. Na mão, a incidência de falange, quando eu considero falange, ó, né? A gente sabe que metacarpo é mais ou menos 30% das fraturas da mão, né? Falange
10% das fraturas, tá? Acontece muito no esporte, trauma direta, se tem trabalho, mas assim, qual é a falange mais acometida? Se eu considerar as falanges da mão, falange distal, falange média, falange proximal. A mais acometida é a falange distal. Quando eu considero as falanges da mão, a mais acometida é a distal. Acidente com... você martelou o dedo, por exemplo. Você pode fraturar a falange distal. Né? Você estava fazendo futebol, fazendo algum esporte, né? Pode também fazer uma fratura de falange distal, por exemplo. Né? Então, a localização mais comum é a falange distal. Evidentemente, toda fratura de falange desviada, o tratamento é cirúrgico, claro. Aqui, a falange, o colo da falange proximal aqui, desviou. A diástase da falange proximal desse dedo aqui desviou. Aqui a cabeça com um pedaço do colo da falange média que desviou. Isso aqui é tratamento cirúrgico, né, gente? É fácil o diagnóstico? Porque com raio-x simples se faz diagnóstico. Quando a falange distal é acometida, é mais fácil ainda, que a gente só imobiliza. Mas, assim, existem indicações cirúrgicas, né? São as fraturas expostas. A gente até perguntou no TAC hoje de manhã, uma indicação cirúrgica, ou 2 indicações cirúrgicas para tal lesão, por exemplo. A fratura ela é muito instável, aí tem que operar. Você não vai conseguir um tratamento conservador. Ela é exposta. É uma lesão da cartilagem de crescimento em criança, tem que operar. Às vezes a gente falha no tratamento conservador, tem que operar, né? Situações que a gente tem que operar. A gente usa muito no tratamento conservador isso aqui, Eles chamam tala de alumínio, se mobiliza muito falange, Aqui tem um pequeno alumínio, e aqui tem uma esponja do outro lado. Aqui você molda no dedo e faz um tratamento conservador. Volta aqui, Por exemplo, o que ele fez aqui? Ele moldou uma tala de alumínio aqui, no indicador, e está fazendo um tratamento conservador. Olha o que ele fez aqui, uma fratura da falange proximal com desvio. Ontem até eu operei uma parecida com essa ontem aqui no hospital. Fratura da falange proximal com desvio. Aí fixou-se com uma placa com pequenos parafusos, chamada placa de mini fragmento. É uma fratura que cai naquelas fraturas instáveis, né, que a gente não consegue uma redução satisfatória e tem que operar. Aqui o que ele fez, fraturas instáveis também, Essa falange aqui, a diástase está desviada. Essa daqui, a região da cabeça dessa falange proximal aqui, desviou totalmente. Olha só. Essa diástase aqui, foi fixada com 2 fios de quisto cruzado. E essa cabeça aqui, desse quarto, foi fixada também com 2 fios cruzados de quisto. A falange distal que é a mais acometida nas falanges da mão, né? Martelada, por exemplo. Normalmente, a falange distal, o tratamento é conservador, né? Distal. Aqui, olha só. O paciente teve um acidente, que esse acidente aqui, esmagou o dedo, Esmagou o dedo, tratou cirurgicamente, tem até um fio de quisto apontado aqui. Aí no raio-x estava assim, a falange proximal alinhada, com um traço incompleto aqui, longitudinal. A falange média totalmente desviada, né? Aqui, a cabeça do colo totalmente desviada aqui, com a base da falange aqui, o desvio. E a falange distal parece que está íntegra. E foi esse tratamento aí. Tratamento cirúrgico, né?
Computação, ó. Computação polegar amputado, ó. Olha só. O polegar é 50% da função da mão, né? A cabeça do primeiro metacarpo aqui, ó. Ele amputou o polegar, quer dizer, a gente faz pinça com o polegar. Então, 50% da função da mão comprometida. Ah, mas existe microcirurgia? Existe. Às vezes eles pegam, por exemplo, o segundo dedo do pé e implantam na região do polegar, através de microcirurgia. Mas, assim, é pouco, a população não tem muito acesso a isso, na verdade, né? Ó, computação, né? Aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? A interfalângica proximal do quinto aqui, ó, foi comprometida. A cartilagem de crescimento, ó, é uma pessoa em crescimento. Ela pode ser comprometida, que ela está perto da lesão aqui, ó. A gente vê bem de lado, ó. Perdeu a congruência da articulação, né? E aqui a metacarpo falângica foi comprometida também, ó. Luxação é a perda permanente do contato articular, né? Entre a metacarpo e a falange, né? Proximal. Então, o diagnóstico seria luxação metacarpo falângica do indicador, né? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Pode falar. Tudo bem? Tudo certo, professor. Bom estudo para vocês, né? Boa aula também durante a semana. Professor, E bom sábado, domingo. Oi? professor, essa aula de hoje cai no TAC da turma A de semana que vem ou é até a aula Então, passada? não. A matéria do TAC é só até cotovelo, Tá, tá então tá bom? jóia. É igual Obrigada, é igual professor. da turma B de vocês. Tá jóia. Obrigada, Cotovelo, professor. tá Bom bom? final de semana. Obrigado, tá? Obrigada pela aula, professor. Bom final Obrigado a de semana. vocês. Quando vocês tiverem dúvidas, gente, vocês podem mandar para o Zap pelo representante também, de aula, de aula mesmo também, que eu digo. Tá bom? Tá joia, professor. Obrigada. Tchau.